Nesse vídeo nós vamos falar sobre Brasil, mas principalmente as oportunidades envolvendo o nosso país e a nossa bolsa. Nós podemos estar diante de um grande ciclo de commodities. Digo mais, de um super ciclo de commodities. E a gente vai aprofundar esse assunto durante esse vídeo. Te convido a assistir até o final, talvez eu decepcione alguns que acham que eu sou o profeta do apocalipse, mas não, eu gosto de oportunidades e agora a gente vai cair para dentro para falar sobre elas. Já vai deixando o seu like aqui embaixo, seu capitalista, e a gente começa então falando do porquê que eu acredito que a gente pode enfrentar, né, nos beneficiar aí de um super ciclo aqui no Brasil. E a gente vai ter que comparar isso com o Ibovespa e o S&P. Primeira questão, pessoal. O Brasil aqui, no final da bolha das .com até o topo da crise do subprime, perceba como a gente tem aqui uma relação de ciclo linkada justamente com a macroeconomia, e por isso que aqui no canal eu gosto tanto de falar da macro, porque ela interfere aqui no Brasil. O Brasil não é uma ilha. Então observar essa dinâmica é muito interessante aí para você fazer, né, o rotation da sua carteira. Então aqui, pessoal, do final, do fundo da bolha das .com, olha só, do fundo da bolha das .com até o topo aqui do subprime, a bolsa brasileira, ela se valorizou 795%, quase 800% de valorização. Então isso sim é um super ciclo. Tá vendo aqui, cara, como aquele boom das commodities, né, que ficou super famoso, ele ajudou o Brasil? Pois é, 800% de valorização. Só que você pensa, poxa, então é algo que foi pro mundo todo, o mundo inteiro teve essa escalada. Não é bem assim. Porque se você pegar o S&P, a gente já vai mostrar o S&P, ele não teve essa valorização toda. O contrário também é válido, né? Chega aqui a crise a crise do subprime aqui, ó, e aí a bolsa brasileira derrete 60% junto desse fator macro. E aí, pessoal, até a bolsa se recupera em V, mas inicia uma crise local aqui no Brasil, uma crise de emergente, né? E aí nós temos uma correção longa aqui, que vai até 2016, pessoal. E daí de 2016 para cá, o Brasil começa a entregar algum lucro do fundo até o topo aqui. Foram 242% de lucro. Se a gente pega o movimento atual do fundinho, até agora são 194% de lucro, né? Não é nada muito animador quanto que a gente viu aqui de 800%, né? É quase uma criptomoeda o Brasil de 2000 a 2008. Quer dizer, de 2002, que é o fundo das .com, até 2008, né? E aí, para embasar um pouco mais essa minha visão, eu quero mostrar para vocês aqui o S&P. O que aconteceu com a bolsa americana nesse período? Então a gente teve aqui a correção das .com, que a gente teve o estouro da bolha das .com, aliás. E aí, pessoal, aqui, ó, do fundo até o topo, o S&P, ó, se valorizou apenas 105%. Então você percebe que a bolsa americana nesse período, ela andou praticamente de lado, ela ficou lateralizada aqui, ó. Olha que interessante. E aí o super ciclo lá fora veio quando o Brasil estava corrigindo. Você entendeu a dinâmica aqui, ó? Olha isso aqui, meu amigo. Aí sim, os caras deram um show, entregaram aqui valorização de 594%. Aí sim é um super ciclo. Só que nesse período que o dinheiro estava indo para as ações de tecnologia, de crescimento, ela não estava indo para as commodities. E aí a bolsa brasileira foi mais minguadinha. Só que no momento que a bolsa brasileira deu um super ciclo e subiu 800%, o S&P aqui você viu que ele andou de lado. Então assim, o que eu reparei, pessoal? Primeiro, a gente tem uma questão de empresas de valuation, depois empresas growth e depois empresas de valor. Empresas growth, empresas de valor. E eu acredito que a gente teve agora uma correção, está tendo uma correção das empresas de tecnologia e o dinheiro da tecnologia agora vai migrar para valor, vai migrar para commodities. E a gente pode aí ter um ciclo de commodities nos próximos anos. E aí o Brasil poderia se beneficiar justamente desse movimento. E eu quero trazer mais indicadores para vocês para embasar um pouco mais essa tese, beleza?
Bom, mas a princípio eu acredito que ficou claro, né, pessoal, que quando o Brasil se beneficiou das altas, que deu aquele bunzão, o S&P andou de lado, né? E eu gostaria de ver aqui algo como isso aqui acontecendo, novamente, onde o Brasil poderia entregar um excelente retorno, mesmo com todos os problemas que a gente tem por aqui, que nunca deixaram de existir, né, pessoal? Então, é isso que eu estou vendo agora. E agora a gente vai cair para dentro dos indicadores. Primeira questão, pessoal. Até agora, quem está sustentando a Bolsa Brasileira é o investidor gringo, é o investidor estrangeiro. 2022, por exemplo, foi um ano aí que quem comprou a Bolsa Brasileira, o fluxo, foi o estrangeiro. Tá? Tanto é que você vê aqui, o fluxo estrangeiro na B3 anual foi de 87 bilhões de dólares. O investidor local, o que ele observa? Ele observa os juros. Então, quando o juro começa a subir, o que o investidor local faz? Ele vende Bolsa Brasileira e ele vai pro Selic, né? Ele vai ficar na boa. Então essa que é a grande jogada. E aí, o estrangeiro ele olha para a questão das oportunidades nas commodities. E aí ele começa a comprar aí a Bolsa Brasileira por conta das commodities. E o varejo local, ele vai surfar, claro, ali a taxa de juros elevada, a Bolsa está corrigindo e tal, não fica muito atrativa. Só que quando esses juros começarem a cair, a gente pode ver um movimento onde a Bolsa vai ficar mais atraente. E aí essa bolsa pode começar a se valorizar quando os juros começarem a cair, devem cair nos próximos trimestres, né, pessoal? Então, a única coisa que me preocupa disso tudo é, no curto prazo, a parte macro, que como eu mostrei para vocês, o Ibovespa ele é afetado pela parte macro, o Ibovespa não tinha nada a ver com a questão dos subprime lá fora nos Estados Unidos, e a gente teve uma correção de 60%. Então, quando eu fico olhando para a macroeconomia, é sobre isso que eu estou falando. Mas isso não descarta que sim, já existem oportunidades aqui na nossa bolsa, inclusive a gente já começou a surfar, né? Eu mostro para os membros do canal e para os alunos do clube já as oportunidades que eu estou entrando, né? Que eu estou aportando. Bom, agora a gente vai ver aqui um pouquinho de indicadores para aprofundar essa visão do porquê que eu vejo que as ações estão baratas e do porquê que podemos ter em breve um super ciclo de commodities que beneficiaria muito o Brasil. Então são dois indicadores que vão nos dar aí uma visão otimista sobre o Brasil, certo? E claro, os comentários estão abertos para você também trazer a sua opinião aqui abaixo. Muito bem, vamos lá. Primeira questão. Tavi Costa, da Crest Capital, fez esse post que é muito legal, pessoal. No geral, as ações brasileiras estão atualmente nos seus níveis mais subvalorizados desde o impeachment da presidente Dilma em 2016. Além disso, nossas ações estão sendo negociadas a múltiplos tão baixos quanto durante a crise financeira global. Ao contrário do mercado dos Estados Unidos, que continuam historicamente caros, o Brasil é uma das poucas regiões do mundo que oferece uma oportunidade macro e de valor atraente. Ou seja, se a gente pegar o valor das nossas ações do Brasil, elas estão baratas, estão a níveis lá do fundo, por exemplo, da bolha das.com. Também temos aqui a crise, né, pessoal, local do Brasil. E aí, para quem é mais antigo do canal, lembra que eu fiz um vídeo, se não me falha a memória, no início de 2022, onde eu falo sobre os setênios, que a cada 7 anos, em média, no mundo, nós temos uma crise. Então pega lá, 2001, 2008, 2015, pegou emergentes, e agora 2022 iniciou uma, né, que eu acredito que ainda está em andamento, e é isso que me deixa um pouco com o pé atrás de não dar all-in nas criptomoedas, na Bolsa Brasileira, na Bolsa Americana, etc. Tá? Senão, com certeza, eu já estaria aportando mais. Já vou falar o que eu estou fazendo. Vamos seguindo aqui. Então, pessoal, esse indicador ele aponta que o Brasil está barato, certo? E aí agora eu quero falar sobre as commodities, porque as commodities, elas são um fator importante para o crescimento do Brasil e para o investidor olhar, o investidor estrangeiro, né, o gringo, olhar aqui para o Brasil. Então, se acontecer um super ciclo de commodities, igual a gente viu acontecer lá entre 2002 e 2008, que eu mostrei para vocês aqui, se acontecer algo
como isso aqui, pessoal, a gente poderia, né, haver um grande fluxo vindo para o Brasil, certo? E aí o que a gente vê agora das commodities? Tavi Costa também falou sobre o assunto. Este continua sendo o gráfico macroeconômico mais importante desta década, diz aqui o Tavi Costa. Então, aqui o que a gente observa aqui nesse indicador, pessoal? A gente observa aqui a crise de 1972, onde eram as commodities bem abaixo, né? Depois vem o embargo do óleo, daí tem a questão inflacionária toda, né? Lá da década de 70, 80. Aí, pessoal, nesses momentos inflacionários as commodities beneficiam, né? Depois teve uma correção aqui, aí teve a Guerra do Golfo, depois teve uma grande correção aqui nas commodities. Aí, aqui, pessoal, perceba que durante o boom da tecnologia, quando a galera buscava crescimento, growth, especulação, coisas que não são palpáveis, né, que é justamente a bolha das .com, perceba que durante esse período que o dinheiro ia para esse setor de growth, as empresas de commodities, as commodities, né, elas estavam perdendo valor. Ou seja, o dinheiro ele foi para especulação das empresas de tecnologia e não para as commodities. Agora é o movimento contrário que parece que vai acontecer, aonde a galera estoura a bolha das .com, né, das FANG aí, e tudo mais e vai para as commodities, tá? Até porque as empresas de tecnologia, as que existem já cresceram, o que tinha que crescer não tem mais growth para entregar. Talvez se surgir alguma nova empresa ligada à inteligência artificial, algo assim, né? Mas elas já estão caras. Então talvez esse dinheiro saia das empresas de tecnologia e vá aqui para esse super ciclo de commodities que a gente está falando. Então aqui a gente tem a bolha das .com, né, aonde as commodities estão no fundo, e aí dá aquele boom que eu expliquei para vocês que o Brasil se valorizou. Então enquanto a bolsa se valorizava, perceba que estava justamente acontecendo esse boom das commodities. E aí tem todo esse estouro até acontecer a crise de 2008, onde a gente tem o pico também lá do petróleo, e aí as commodities começam a corrigir e estamos em região de fundo, pessoal. Estamos em região agora de fundo para as commodities. Então teríamos, teoricamente, se formos falar de grandes ciclos, ótimos anos à frente para as commodities. E estamos apenas iniciando justamente esse ciclo das commodities, que pode durar aí uma década, né? Então aqui no canal, quando a gente fala de ciclos, de grandes ciclos, nós estamos falando de ciclos que duram décadas. É uma década de crescimento, aí corrige, vai para outro lugar. É a rotation de década em década. Se move a tua carteira, né? De década em década, praticamente. Só observar os setênios, né, pessoal? Então, é isso aí que eu acredito que pode acontecer, tá, pessoal? A gente pode ver agora essas questões ligadas a commodities ganhando espaço, tendo uma grande especulação, tá? Para justamente ajudar o Brasil aí a entregar um retorno. Se acontecer um super ciclo, a gente poderia surfar nesse super ciclo, beleza? E aí, pessoal, na hora de você investir, é muito legal você diversificar em setores, né? Se você for comprar ações brasileiras, é claro que aí com o juro caindo, até o varejo pode se beneficiar, né? Esse setor de consumo. Mas é muito legal você diversificar entre os diversos setores. Para quem é aluno do clube, tem lá bonitinho, né? Cada setor que se beneficia e tudo mais, né? Os ciclos justamente dos setores. Mas se você pensar para hold, é legal você fazer uma diversificação, buscar boas empresas. Tem muitas empresas realmente baratas aqui no Brasil. É claro que se acontecer algo lá fora, poderia ficar ainda mais barato, né? Mas a gente não sabe se vai acontecer algo lá fora. A gente sempre tem que assumir humildade perante a incerteza. Essa que é a grande jogada e é isso que a gente fala aqui no canal. Porque investir antifrágil é você estar com um pezinho na sua carteira para surfar altas, mas você fazer o hedge da sua carteira para ganhar com as baixas. O que seria esse hedge? As opções, por exemplo, as opções de put, onde você compra os seguros. Então você está com uma parte da sua carteira exposto ao risco, mas a outra parte, caso ocorra um crash ou algo assim, você acaba se beneficiando. O que eu vou fazer agora? Para quem é meu aluno, para quem é membro, sabe dos detalhes, né, pessoal? Mas aqui por cima, a minha ideia agora é os aportes que eu for fazer, uma parte desses aportes que eu for fazendo. Eu vou comprando ações, vou comprando algumas criptos e tal, com os aportes. Eu estou há 2 anos fazendo caixa, surfando essa taxa de juros maravilhosa que o Brasil está entregando, tá? Então meu capital, cara, tá protegido,
tá positivo, a carteira tá positiva, porque a gente fez algumas tacadas acertadas, o dinheiro tá em caixa. Então, eventualmente, se acontecer correção, temos caixa de oportunidade para comprar e esse caixa está em ativos líquidos. Eventualmente, se acontecer alguma correção lá fora e a gente veja oportunidades, a gente usa o caixa para comprar. Só que se não acontecer essa oportunidade lá fora, que aparentemente vai acontecer por conta dos indicadores da macro, mas se não acontecer, o que a gente faz? A gente já está posicionado nas empresas aqui do Brasil, algumas oportunidades e tal, e aí você não fica de fora, entendeu? Você não fica com a dor de corno de só ficar olhando o negócio subir, que é esse que é o problema, né? E dessa maneira, você consegue ficar mais tranquilo. E se você já está muito carregado de ativos de risco, você pode fazer um hedge, por exemplo. Você pode abrir as opções de put, compra o segurinho, entra vendido, algo assim, para fazer o seu hedge. Então isso é investir antifrágil, você investir convexo. Se a bolsa sobe, você tem os ativos positivo. Se a bolsa cai, você tem os ativos ali, os hedges para te proteger. Essa que é a ideia. Beleza, pessoal? E dessa maneira você investe tranquilo, você não investe como um apostador, você não fica perdendo noites de sono porque você tá de fora ou tá muito dentro. Essa que é a grande jogada e essa é a filosofia que a gente ensina os nossos alunos a executarem, claro, com muito mais detalhe, né? Então, pessoal, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Sim, acredito no Brasil, claro que temos problemas. Se a nossa casa tivesse mais bem arrumada, acredito que poderíamos, né, nos beneficiar muito mais, porque em um super ciclo de commodities o dinheiro iria com mais peso para cá. Mas, de qualquer forma, o gringo, como a gente viu, né, pessoal, o gringo continua comprando o Brasil e eles acredito que já estão de olho nessa questão do ciclo de commodities, né? Então, acredito que o Brasil pode se beneficiar sim, né, pensando na próxima década de um crescimento, né, do dinheiro saindo lá dessas empresas de especulação e indo para as empresas de valor. Então, o Brasil acredito que pode se beneficiar sim desse movimento. Aí agora vai de cada um gerenciar de acordo com o quanto está disposto, né, a correr de risco. Quando esses juros começarem a cair, com certeza esses ativos devem começar a andar. E a grande jogada é que também temos oportunidades para travar as taxas de juros elevadas, né? Para quem é meu aluno do clube, já viu que a gente começou a travar as taxas de juros em pré-fixados. Então, se ganha com a marcação a mercado e tudo mais. Então, para quem busca conhecimento, sempre tem oportunidades. Beleza? Em breve a gente vai abrir novas turmas para o clube. Mas por hoje é isso. A gente se vê na próxima. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e compartilha para geral, compartilha para os seus amigos aí. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau, seu capitalista.